Capítulo 3. Uso e abuso da ferramenta. A teoria dos 4 temperamentos é um instrumento valioso para a autocompreensão. Mas, como qualquer ferramenta, pode ser usada incorretamente. De vez em quando, encontro pessoas que fizeram mau uso desse conceito, prejudicando a si e a outros. Em geral, esse abuso ocorre nas formas apresentadas a seguir. Alguns estudiosos da personalidade têm externado, vez ou outra, o conceito, aplicando-o indiscriminadamente. Não se contentando em apenas examinar e guardar para si as conclusões, eles fornecem para os indivíduos, sem cuidado algum, informações sobre seus temperamentos, delineando-lhes suas fraquezas características. Já vi pessoas humilharem familiares e companheiros de trabalho por apontar-lhes os traços desfavoráveis do temperamento e expor-lhes os defeitos. Nas palavras do psicólogo Dr. Henry Brandt, não há nudez que se compare à nudez psicológica. A natureza humana nos induz à autoproteção, não apenas física, mas também psicológica. O indivíduo que, de propósito, se expõe ao ridículo revela um senso deturpado de autopreservação emocional. Chego a pensar que tais pessoas expõem seus defeitos insignificantes, usando-os como escudo para esconder os defeitos maiores. Nenhum cristão cheio do Espírito Santo invadiria o íntimo de outra pessoa, expondo-a ao ridículo psicológico. Poderá ser muito engraçado fazer isso para criar um clima de bom humor em uma reunião, mas, por outro lado, poderá ser cruel e prejudicial para o atingido. Qualquer coisa que não seja benigna não provém do amor, e a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. Efésios 4:15. O Espírito Santo que nos habita quer que os cristãos amem os irmãos, dando-lhes a proteção emocional que almejamos também para nós. Mesmo no caso de a análise de temperamento não ser feita em público, ela poderá tornar-se um hábito nocivo. Uma jovem confidenciou-me que rejeitara um possível pretendente porque o considerava uma mistura indesejável de temperamentos. Não existe a tal mistura indesejável. Nenhum é melhor que outro. E o simples temperamento não é a garantia de determinadas atitudes. Um patrão, por exemplo, poderia rejeitar um empregado capaz, concluindo equivocadamente que sua personalidade o torna inapto para o cargo. Nesse caso, nem a jovem casadora, nem o empregador deram oportunidade à influência transformadora do Espírito Santo. A teoria dos 4 temperamentos é apenas uma ferramenta terapêutica. Com os outros ou consigo mesmo, deve ser usada sempre com parcimônia, flexibilidade e de forma construtiva. Uma boa regra é: não se ponha a analisar o temperamento de uma pessoa, a não ser que isso contribua para melhorar seu relacionamento com ela. E não diga a uma pessoa qual o temperamento que ela possui, a não ser que esta lhe pergunte diretamente. Outro erro no uso da teoria dos temperamentos é utilizá-la como desculpa por seu mau comportamento. Frequentemente as pessoas me dizem: faço isso porque é esse meu gênio, e não consigo mudá-lo. Esse engano, esteja certo, foi inspirado pelo diabo. Além disso, demonstra incredulidade em Deus, ou o texto de Filipenses 4:13 é verdade, ou não é. Tudo posso naquele que me fortalece. Se for mentira, não poderemos confiar na palavra de Deus. Mas como a Bíblia é verdadeira, podemos confiar que Deus realmente supre todas as nossas necessidades. O temperamento pode tão somente explicar nosso comportamento, mas justificá-lo, nunca. É impressionante o número de pessoas que o usam como desculpa. Note alguns comentários feitos na sala de aconselhamento. Um homem sanguíneo, depois de manter um caso amoroso extraconjugal, confessou: sei que eu não deveria ter feito isso, mas tenho o temperamento sanguíneo e sou fraco quando exposto a tentações sexuais. Isso é uma maneira covarde de dizer: a culpa é de Deus, pois foi Ele que me criou assim. Depois que disseram a um colérico que seus acessos de raiva destruíram sua enorme capacidade como professor de classe bíblica e obreiro cristão, ele declarou: sou mesmo estourado. Sempre fui. Quando as pessoas me contrariam, falo o que me vem à cabeça. É um comentário tipicamente colérico, mas não é a resposta de um colérico controlado pelo Espírito Santo. Uma senhora de temperamento melancólico veio à minha clínica de aconselhamento depois que seu marido a abandonou com 3 crianças. Ele a abandonou não porque tivesse outra mulher em sua vida, simplesmente sentiu-se compelido a ir embora. E ao partir disse: como nada do que faço lhe agrada,
Resolvi sair de sua vida e deixar que encontre alguém que não tenha tantos defeitos quanto eu. Em lágrimas, essa mulher confessou: amo meu marido e não era minha intenção apontar seus defeitos a toda hora, mas sou perfeccionista e ele é muito relaxado. O fato é que se erra tanto em pensar quanto em dizer alguma coisa, e eu sempre fiz questão de apontar todos os erros dele. Não conseguia conter-me. Resultado: acabei pagando um preço muito alto por manter essa fixação um tanto egoísta, você não acha? Um fleumático cuja esposa, desesperada, finalmente o convencera a buscar aconselhamento, admitiu que construíra uma câmara de som para sua psique e entrava nela cada vez que a esposa estava por perto. Ele era razoavelmente atencioso com as pessoas, mas em casa era como uma pedra. A companheira, de gênio alegre e vivaz, achava aquilo intolerável. O marido dizia: não me exalto, não gosto de briguinhas e confusões. Com essa atitude, assumia a maneira mais eficiente de produzir úlceras, não só na esposa, como também em si próprio. Escapar da realidade, protegendo-se atrás de um muro de silêncio, construído por ele mesmo. Não é uma atitude compatível com o papel de liderança que deve ser exercido por um pai e marido no lar. Esses são exemplos de desculpas usadas para justificar um temperamento egocêntrico. Pouco ou nada se pode fazer, até que a pessoa esteja pronta a reconhecer que tem um problema. Em vez de culpar o temperamento por suas aberrações de comportamento, o indivíduo deve reconhecer seus defeitos natos e permitir que o Espírito Santo os modifique. Os atos refletem não apenas o caráter, mas também os costumes mais significativos. A personalidade nos encaminha para um padrão de conduta, o costume perpetua e reforça esse comportamento. O cristão não é escravo do hábito. Os hábitos, mesmo os mais arraigados na vida de uma pessoa, podem ser modificados pela fonte divina de poder que habita no crente. Saiba discernir seu temperamento. Só lhe será possível usar bem a teoria quando você souber discernir seu tipo de temperamento. Para um estudo mais extenso das particularidades de cada um, sugiro a leitura de meu primeiro livro, Temperamento Controlado pelo Espírito. Após examinar minuciosamente o gráfico dos temperamentos, você poderá descobrir suas características predominantes, fazendo uma lista das que se destacam em sua personalidade. Observe primeiro seus pontos fortes, as qualidades, porque é mais fácil ser objetivo quanto a seus atributos positivos do que quanto os negativos. Uma vez determinadas as virtudes, procure encontrar as fraquezas correspondentes. Muitas pessoas possuem uma tendência a mudar de ideia quando examinam seus defeitos, mas é melhor resistir a essa tentação e enfrentar sua personalidade com realismo. Diversos fatores devem ser lembrados quando você quiser descobrir seu temperamento. O mais importante é que ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Não só os pais, mas também os avós, contribuem para a formação da personalidade do indivíduo. Assim, todos são uma mescla de temperamentos, pelo menos 2 e às vezes até 3. Immanuel Kant e seus seguidores europeus deixaram de reconhecer essa ideia, que caiu em descrédito com o advento da psicanálise freudiana. A insistência intransigente de Kant de que toda pessoa se enquadra em um único dos 4 tipos, excluindo-se os outros 3, não pôde ser mantida por muito tempo depois de um exame criterioso da teoria. Todos a quem tenho aconselhado têm revelado características de mais de um temperamento. Mas, em geral, um deles sempre se destacará. Exemplifico. Um sanguíneo colérico pode ser 60% sanguíneo e 40% colérico. Um melancólico colérico poderá ser 70% melancólico e 30% colérico. É possível até que uma pessoa seja 50% fleumática, 30% sanguínea e 20% melancólica. Não tenho tido muito sucesso em estabelecer quantitativa ou percentualmente um temperamento, mas quanto mais predominante for um dos 4, mais fácil é o diagnóstico da personalidade. Às vezes, é impossível determinar as características secundárias. Naturalmente, uma pessoa que tenha uma combinação de 2 ou 3 temperamentos bem destacados será difícil de diagnosticar. Uma compensação para alguém cujo temperamento seja uma mistura que dificulte a análise é que ele não será de modo algum um extremista. Se por um lado suas qualidades não são muito salientes, por outro, tampouco
são seus defeitos. Assim, não é o caso de se frustrar por não ter tendências temperamentais muito acentuadas. Esse indivíduo pode se considerar perfeitamente normal, embora, em minha experiência, sejam casos muito raros. Maturidade espiritual. Um fator comumente esquecido, quando alguns crentes procuram analisar seus temperamentos, é a obra modificadora e amadurecedora realizada pelo Espírito Santo. O temperamento está baseado no material ainda tosco com que nascemos. Desse modo, quanto mais um crente amadurece espiritualmente, mais difícil é o diagnóstico de seu temperamento básico. Assim, é útil examinarmos o material ainda bruto, a personalidade, como era antes de o Espírito Santo ter iniciado sua obra. Há tempos, quando fui a uma conferência sobre vida familiar e profecia em uma igreja do centro-oeste norte-americano, a pessoa responsável veio me esperar no aeroporto. Com 72 anos, ele era o cavalheiro mais educado, bondoso e cheio do espírito que eu jamais conhecera. Naquela semana, fui informado de que ele era presidente de uma das maiores fábricas de móveis do mundo. Era, portanto, um homem excepcionalmente bem-sucedido. E quanto mais coisas eu descobria a seu respeito, mais admirado ficava. Em geral, homens fleumáticos não compram uma empresa quase falida em meio a uma depressão econômica e conseguem fazê-la sair do buraco e prosperar. Isso seria trabalho para um colérico, pois em conversa com seus amigos, fui descobrindo que esta era sua história. Em seus primeiros tempos, ele fora um colérico típico, um comedor de fogo, com algumas tendências à melancolia. Trabalhava noite e dia. Era organizado, cheio de iniciativa e conseguia colher resultados onde outros tinham falhado. Com 30 e poucos anos, se converteu. Tempos depois, um tanto acidentalmente, começou a ensinar a Bíblia a um casal recém-convertido. Esse estudo bíblico logo transformou-se em uma classe, e a seguir foi necessário estabelecer uma noite especial para as reuniões. Quando vim a conhecê-lo, essas aulas já eram realizadas 3 vezes por semana. Hoje, há 2 fortes igrejas que resultaram dessas classes bíblicas, mas a mudança que se operou nesse homem foi igualmente maravilhosa. A palavra de Deus habita ricamente nele, e o Espírito Santo moldou de tal forma suas características coléricas, a ponto de torná-lo um exemplo bastante atual de um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Ao observarmos com cuidado, notamos suas forças coléricas de boa organização e habilidade para a promoção, esforço, propósito no trabalho cristão e otimismo criativo, mesmo com 72 anos. Faltavam-lhe, entretanto, ira, amargura, ressentimento, crueldade e outras formas de carnalidade típicas. Esse homem não conhecia nada a respeito da teoria, mas sabia o que era estar cheio do Espírito Santo. Não é necessário conhecer os princípios do temperamento para ser modificado pelo Espírito Santo, mas esses preceitos apontarão os defeitos mais perigosos de cada personalidade para que possamos apressar o processo de modificação. Outro fator a ser considerado quando estiver diagnosticando seu temperamento é a idade. A maioria dos temperamentos é mais fácil de distinguir entre os 15 e os 35 anos. Dessa época em diante, suas atitudes em geral se alternam, a não ser que os hábitos, as experiências ou outras pressões as acentuem. A condição física da pessoa também afetará suas expressões de temperamento. A pressão alta poderá levar um temperamento fleumático a assumir atitudes de atividade mais intensa do que seria o comum. A pressão baixa tenderá a tornar um sanguíneo ou colérico menos tenso. Já outras pessoas possuem estruturas fisiológicas que criam tensões nervosas, e isso certamente afetará a expressão de suas características. Por vezes, a educação na infância forma impressões e hábitos que parecem embotar o temperamento secundário. Libertada dessas inibições pelo Espírito Santo, a personalidade mostrará uma mudança marcante. Minha esposa, a quem quero muito, é um exemplo disso. Ela foi criada em um ambiente bastante severo, e durante os primeiros anos de nosso casamento, o medo era um fator preponderante em sua vida. Se naquela época eu tivesse diagnosticado seu temperamento, a teria considerado 70% fleumática e 30% sanguínea. As pessoas que a conheciam consideravam-na uma jovem suave, meiga e graciosa. 6 anos antes, ela tivera a experiência da plenitude do Espírito Santo.
Desde então, a mudança tem sido surpreendente. Vi uma pessoa excessivamente retraída transformar-se em uma mulher vibrante, maravilhosa. Os temores que aprendiam foram afastados, provocando a libertação de impulsos sanguíneos antes reprimidos. Minha esposa, antes tão tímida, que dizia: "Acho que para mim seria melhor desaparecer do que falar em público", ou "É meu marido, o orador da família", tornou-se uma oradora dinâmica, capaz de magnetizar um auditório. Não é próprio das pessoas fleumáticas, mas sim das sanguíneas conseguir isso. Mas como se for um botão de rosa a abrir-se, Deus tomou minha esposa, antes tão fechada, que passou 4 anos em nossa igreja, sem nunca ter sido sequer convidada para fazer uma palestra para um pequeno grupo da sociedade de senhoras. E agora a utiliza em palestras para senhoras em muitas cidades da costa oeste dos Estados Unidos. A última vez que fui esperá-la no aeroporto, vinda de outro estado, comentei: "Se isso continuar assim, logo serei conhecido como o marido de Beverly LaHaye." As palestras são apenas uma das áreas de mudança nesta esfleumática sanguínea. Velhos amigos que encontram Beverly, hoje dinâmica e desinibida, quase não acreditam que seja a mesma pessoa. Se eu fosse diagnosticar seu temperamento neste estágio de sua vida, diria que ela é mais sanguínea do que fleumática, talvez 55% sanguínea e 45% fleumática. Naturalmente, grande parte da mudança operada nela reflete a modificação feita pelo Espírito Santo, mas em parte deve-se também à eliminação de atitudes e hábitos de infância que inibiam seu temperamento predominante. Sei que essa mudança foi operada pelo Espírito Santo porque toda modificação tem sido fortemente positiva. Do que conheço do assunto, percebo que ela não desenvolveu nenhum dos pontos característicos negativos do sanguíneo. A vida nos mostra a importância do aprendizado no período da infância. Depois de levar seu filho à experiência com Cristo, a melhor coisa que você pode fazer por ele é dar-lhe um ambiente de amor e compreensão, onde tenha liberdade de agir por si mesmo. Isso não significa licença para fazer coisas erradas, nem exclui a disciplina, mas requer que os pais não descarreguem sobre os filhos as próprias frustrações de temperamento, que exercitem o amor, a compreensão e o autocontrole que vem do Espírito Santo. Toda criança tem de ser tratada como um indivíduo. Algumas precisam ser disciplinadas severamente com amor, enquanto outras podem entrar na linha com apenas um olhar mais sério. Mas os pais devem ser controlados pelo Espírito Santo de uma forma especial, para que os filhos, aquilo que eles têm de mais precioso, cresçam até alcançarem todo o potencial de suas habilidades individuais. Outro fator que pode afetar o comportamento da pessoa, criando uma impressão errada quanto a seu temperamento natural, é a existência de um trauma, que pode ter sido provocado por um único acontecimento ou uma série deles em sua vida. Esses traumas são mais predominantes nas áreas do medo, causando no indivíduo atitudes de retração e recolhimento. Por exemplo, alguns indivíduos que normalmente falariam em público por terem tido uma experiência traumatizante, sentem-se tolhidos a ponto de nem tentarem. Se uma criança, por exemplo, tentar representar em uma peça de teatro na escola e for ridicularizada em vez de elogiada, pode desenvolver uma inibição que perdure a vida toda. Algumas pessoas, quando se sentem envergonhadas, reagem com nervosismo, com risadas inadequadas ou alguma forma de comportamento irregular. Um menino de 8 anos de idade, do tipo sanguíneo, estava com a personalidade completamente alterada, à beira de um colapso nervoso. Em vez de ser um garotinho alegre, despreocupado, estava sempre carrancudo. Qualquer pessoa que o visse nessas condições concluiria que se tratava de uma criança extremamente melancólica. Na realidade, ele pouco tinha de melancólico no temperamento. O problema era a vida traumática que levara em casa. Os pais eram divorciados, mas antes da separação, a criança fora testemunha constante das brigas intermináveis do casal. Isso acabou com todo o seu sentido de segurança, tão necessário. Quando os pais lançavam sobre o menino suas frustrações, gritando a cada vez que fazia um barulho ou uma traquinagem que os desagradassem, ele se recolhia à sua colcha protetora e alimentava suas mágoas. Tinha poucas esperanças para o garoto quando a mãe e o padrasto o trouxeram a meu gabinete. Mas depois que eles aceitaram a Cristo e cresceram na graça dele,
Cobriram o menino com o amor e a paciência de que ele tão desesperadamente precisava. Então houve a transformação, que é um testemunho do poder de Deus. Hoje ele está no último ano do ensino médio. Você jamais desconfiaria que esse jovem cheio de vida foi, com 8 anos, um garoto fechado e triste. É evidente que o amor de Cristo transbordando dos pais para os filhos faz uma diferença enorme na maneira como eles se desenvolvem. É um erro perigoso pensar que determinado tipo de temperamento seja melhor do que outro, ou que um conjunto de temperamentos seja preferível a outro. Kant considerava o colérico melhor. Alexander White, pregador, preferia o sanguíneo fleumático por ser mais acessível, simpático e ao mesmo tempo controlado. Mas Deus nos criou a todos para a sua glória. Não importa quem somos, todos possuímos pontos positivos e negativos. Quanto mais forem os traços positivos, mais serão os negativos. Essa é a razão por que as pessoas muito talentosas frequentemente têm tantos problemas emocionais. Se você tiver traços positivos de temperamento em um nível médio, os negativos também se manterão nesse nível. Além disso, pode-se dizer que o pasto é sempre mais verde do outro lado do rio. Isto é, as pessoas tendem a querer ser aquilo que não são. É raro conversar com alguém que esteja satisfeito com a personalidade que possui, pois todos nós temos consciência de nossas falhas e fraquezas. Infelizmente, é muito comum exagerarmos nossos defeitos e depreciarmos nossas qualidades. Essas tendências, com a força do hábito, podem induzir muita gente a achar que seu temperamento é o menos desejável. A natureza do temperamento de uma pessoa é mero acidente. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em sua vida. Por intermédio dele, suas fraquezas serão de tal forma modificadas que a pessoa que Deus quer que você seja se revelará. Os cristãos, cheios do Espírito Santo, são exemplos vivos de temperamentos transformados. Na Bíblia, revelação da vontade de Deus para o homem, lemos relatos da vida de muitos líderes espirituais. Vários desses personagens são exemplos clássicos da ação do poder transformador de Deus sobre o temperamento humano. Nos capítulos seguintes, examinaremos 4 desses homens. Tenha em mente que a obra modificadora de Deus em cada um deles está também a seu alcance. Repetidas vezes, Deus disse para os personagens bíblicos: "Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó." Isso significa que seu poder é constante, de uma geração para outra. No Novo Testamento, lemos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo poder que transformou homens no Antigo e no Novo Testamento, hoje ainda à nossa disposição. Por isso, nos beneficiamos ao ver como Deus os transformou.